No último vídeo analisamos alguns textos referentes à primeira parte do Apocalipse, capítulos de 1 a 3. São conteúdos que foram inseridos por último, mas que aparecem já no início do livro. Hoje vamos analisar os capítulos seguintes, de 4 a 22, que são divididos em dois blocos. O primeiro bloco é formado pelos capítulos de 4 a 11, que para alguns especialistas é a parte mais antiga do Apocalipse. Teria surgido nos anos 60, durante a perseguição comandada pelo imperador Nero. Por isso é chamada de primeiro roteiro da caminhada do povo. O segundo bloco de textos são os capítulos 12 a 22, que teriam sido escritos nos anos 90, na época de Domiciano. Então vejamos a primeira parte, os capítulos de 4 a 11. O tema do novo Êxodo está presente em todo o livro do Apocalipse, mas aqui, neste primeiro roteiro, as imagens tiradas do Êxodo chegam a marcar a própria sequência das visões. Por exemplo, no capítulo 5 temos a imagem do Cordeiro, no capítulo 7 a imagem do recenseamento, e no capítulo 8, também no 9, a reedição das pragas. A primeira coisa que aparece neste bloco é a visão do trono, nos capítulos 4 e 5. Vamos dar uma olhada no texto. No capítulo 4, versículo 1. Depois disso tive uma visão. Havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvira falar-me como trombeta disse: sobe até aqui, para que te mostre as coisas que devem acontecer depois destas. Fui imediatamente movido pelo Espírito, e eis que havia um trono no céu, e no trono alguém sentado. O que estava sentado tinha o aspecto de uma pedra de jaspe e cornalina, e um arco-íris envolvia o trono com reflexos de esmeralda. Ao redor desse trono estavam dispostos 24 tronos, e neles assentavam-se 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, são os 7 Espíritos de Deus. À frente do trono havia como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e ao seu redor estavam 4 viventes cheios de olhos pela frente e por trás. O primeiro vivente é semelhante a um leão, o segundo vivente a um touro, o terceiro tem a face como de um homem, o quarto vivente é semelhante a uma águia em voo. Os 4 viventes têm cada um 6 asas e são cheios de olhos ao redor e por dentro. E dia e noite, sem parar, proclamavam: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que vem. Trata-se de uma grande liturgia que acontece no mundo de cima e apresenta elementos tirados da Bíblia e de toda a criação. Seres vivos, pedras preciosas, cores, relâmpagos e trovões, luz e fogo, imagens do Êxodo, tudo fala de esplendor e de glória. É significativa a imagem do mar de vidro, que pode também ser uma evocação do Êxodo. Para os antigos, o mar era a habitação dos espíritos maus, e se o mar tornou-se de vidro, é porque o mal foi vencido. Através desta visão, o autor do Apocalipse leva o povo das comunidades para o mundo de cima e mostra que lá a grande batalha contra os poderes do mal e da morte já foi vencida. E o ponto alto da visão está na aclamação do Deus 3 vezes santo e na revelação do nome Era, É e Vem. Aparece aqui, portanto, o nome do Deus do Êxodo, aquele que é, traduzido como Javé ou Jeová. Significa aquele que é presença libertadora.
Assim, o povo das comunidades podia sentir que Deus não mudou, continuava sendo o mesmo Deus libertador para o seu povo. No capítulo 5, um novo personagem entra em cena e muda todo o quadro. Nós vamos ler agora capítulo 5, versículos de 1 a 7. Vi depois na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Vi então um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro, rompendo seus selos? Mas ninguém no céu, nem na terra, ou sob a terra, era capaz de abrir, nem de ler o livro. Eu chorava muito, porque ninguém foi considerado digno de abrir, nem ler o livro. Um dos anciãos, porém, consolou-me: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, venceu para poder abrir o livro e seus 7 selos. Com efeito, entre o trono com os 4 viventes e os anciãos, vi um cordeiro de pé como que imolado. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio então receber o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Não é uma nova visão, mas sim o desdobramento da visão anterior do trono. Entra em cena, portanto, o cordeiro que tem chaga de morte, mas está vivo, em pé. O autor nem precisa dizer que se trata do Cristo ressuscitado. A visão não deixa dúvidas a esse respeito. Ele conserva os sinais da sua paixão e morte, mas é vencedor. O cordeiro foi achado digno de receber o livro lacrado com 7 selos. Trata-se do livro da história. Como dissemos anteriormente, o Apocalipse divide a história em 7 etapas. Cada selo, portanto, representa uma etapa. Assim, o autor ajuda o povo das comunidades a se situar dentro da caminhada. Ao receber o livro selado, o cordeiro assume o controle dos acontecimentos. Jesus é aqui apresentado como o Senhor da história. É importante termos presente que essa visão do capítulo 5, a visão do Cordeiro redivivo, vencedor do mal e da morte, é como um pano de fundo para todo o Apocalipse. Assim, podemos afirmar que a visão do autor sobre a história humana é muito positiva, afinal, ela está nas mãos do ressuscitado. Na sequência, temos os capítulos 6 e 7, que é uma espécie de resumo de todo o Apocalipse. No capítulo 6, o cordeiro começa a abertura dos selos. Nos 4 primeiros selos aparecem 4 cavaleiros, cujos animais possuem cores bem variadas: branco, vermelho, preto e verde. Veja o significado das cores lá no anexo número 1 da apostila. A presença desses cavaleiros apontam para coisas terríveis como invasão, guerra, fome, peste e morte. Os 4 cavaleiros do Apocalipse nos fazem pensar na história humana, muitas vezes dominada pelo mal. E quando é aberto o 5º selo, não aparece nenhum cavaleiro, mas apenas os que foram mortos por causa da palavra de Deus, os que clamavam: até quando, Senhor? E estes são os mártires. O que nos permite afirmar que o 5º selo representa o momento presente da história, o tempo da igreja, o tempo em que os cristãos são chamados a dar testemunho de Jesus Cristo. Se o 5º selo representa a 5ª etapa da história, quer dizer que só faltam mais 2 etapas para a realização total do plano de Deus. E isso
Exatamente é isso que o autor pretende mostrar. Quando se abre o sexto selo, por exemplo, ele fala de coisas que vão acontecer no grande dia da ira de Deus. É o dia da intervenção de Deus. Aí se usa imagens muito fortes para falar da desintegração do velho mundo, o mundo marcado pela injustiça, pela violência e pelo pecado. No início do capítulo 7, menciona-se um novo recenseamento do povo de Deus. Isso evoca a organização do povo depois do êxodo. O texto fala em marcar a fronte dos servos de Deus. É uma marca de pertença. Esse povo marcado na fronte pertence a Deus e conta com a proteção divina. É o tema do novo êxodo sempre presente. O número dos que foram marcados é 144 mil. Aqui é preciso estar atento ao simbolismo. 144 mil é o resultado de uma conta. 12 vezes 12 vezes 1000. Indica o número completo, apontando para a totalidade do povo de Deus. Por isso, no versículo 9 se dirá uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Na sequência vem os capítulos 8 e 9, que formam uma unidade. A desintegração do velho mundo continua. 6 selos já foram abertos e chegou a abertura do 7º selo, que é o último. Parece que o fim vai chegar. Mas na abertura do 7º selo, em vez da chegada do fim, aparecem 7 anjos com 7 trombetas, que são 7 pragas. Cria-se assim uma tensão que é própria dos livros apocalípticos. Você espera uma coisa e aparece outra. Com isso, o Apocalipse nos mostra que a ação de Deus não pode ser prevista nem calculada como se fosse uma ação humana. No capítulo 8 temos o anúncio das 7 pragas a serem deflagradas ao som de 7 trombetas. Aqui temos uma nova edição, revista e aumentada das pragas do Egito. Mostram que a ação de Deus contra aqueles que perseguem as comunidades é como a ação de Deus contra o faraó do Egito. O derramamento das pragas sobre o velho mundo vai ocupar os capítulos 8 e 9. Uma coisa chama a atenção, é que as pragas derramadas sobre o mundo têm um poder limitado. Podem destruir somente 1/3 parte da terra e da humanidade. E aqui há uma pedagogia divina. Deus castiga aos poucos para que os pecadores se convertam. Mas será que a pedagogia das pragas surtirá efeito? Será que provocará a conversão? Os últimos versículos do capítulo 9 afirmam que não. Visto que todas aquelas pragas sendo derramadas sobre a terra não produziram o arrependimento desejado, vem a conclusão que se encontra no capítulo 10, no versículo 4. Já não haverá mais tempo. Por isso, na hora em que o 7º anjo tocar sua trombeta, será o fim. É o que se anuncia. Porém, o Apocalipse é um livro cheio de surpresas. O 7º selo parecia o fim, mas desdobrou-se em 7 trombetas. A 7ª trombeta parece ser a última, mas entra o intervalo dos versículos 8 a 11, onde aparece a ordem de comer o livrinho e de profetizar novamente. Aqui nós temos uma espécie de renovação da missão profética do autor do Apocalipse, para que continue a escrever tudo o que está sendo revelado. O capítulo 11, que vem na sequência, pode ser dividido em 2 partes. Na primeira parte aparece a visão das 2 testemunhas, que não é muito fácil de se interpretar.
Pensou-se frequentemente em São Pedro e São Paulo, martirizados em Roma, na época do imperador Nero. Na segunda parte do capítulo 11, do versículo 14 em diante, retoma-se a narrativa dos anjos encarregados de fazer mal à terra. Depois de uma longa espera e vários adiamentos, chegou finalmente o toque da sétima trombeta. E aí somos levados ao capítulo 12, que segundo alguns autores seria o início de um segundo roteiro da caminhada das comunidades perseguidas. É isso porque no final do governo de Domiciano, nos anos 90, a perseguição voltou e mais forte. E era necessário refletir mais profundamente sobre as causas da perseguição à igreja e sobre como a justiça de Deus enfrentaria e venceria o poder do mal. Passemos à análise dos capítulos 12 a 22. Nesses capítulos, a história humana é apresentada como a luta entre a mulher, representante do povo de Deus, e o dragão, representante do poder do mal. É a luta entre a vida e a morte. A boa nova contida nesses capítulos é o anúncio da condenação progressiva dos poderes do mal. No início do capítulo 12, o autor evoca as primeiras páginas da Bíblia, o momento em que Deus havia pronunciado a sentença contra a serpente e anunciado a vitória da descendência da mulher. Essa vitória concretizou-se no momento da morte e ressurreição de Cristo. Vamos ao texto, capítulo 12, vamos ler primeiramente versículos de 1 a 9, depois versículos de 13 a 17. Um sinal grandioso apareceu no céu. Uma mulher vestida com o sol, tendo a lua sobre os pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava entre as dores de parto, atormentada para dar à luz. Apareceu então outro sinal no céu, um grande dragão, cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Sua cauda arrastava 1/3 das estrelas do céu, lançando-as para a terra. O dragão postou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho tão logo nascesse. Ela deu à luz um filho, um varão, que regerá todas as nações com cetro de ferro. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono, e a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar em que fosse alimentada por 1260 dias. Houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado e não se encontrou mais um lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o chamado Diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Foi expulso para a terra e seus anjos foram expulsos com ele. Versículo 13. Ao ver que fora expulso para a terra, o dragão pôs-se a perseguir a mulher que dera à luz um filho. Ela, porém, recebeu as 2 asas da grande águia para voar ao deserto, para o lugar em que, longe da serpente, é alimentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. A serpente então vomitou água como um rio atrás da mulher, a fim de submergir. A terra, porém, veio em socorro da mulher. A terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão vomitara. Enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto dos seus descendentes, os que observam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. O capítulo 12 mostra que o poder do mal, apesar de terrível, não passa de um grande derrotado.
Só neste capítulo, o poder do mal sofre 4 derrotas. Ele perdeu a primeira batalha contra a mulher e o menino, lá nos versículos de 1 a 6. Perdeu a segunda batalha contra Miguel e seus anjos, nos versículos de 7 a 9. Perdeu a terceira batalha contra os que são fiéis à palavra de Deus, no versículo 11. E perdeu a quarta batalha contra a mulher e a terra, nos versículos 13 a 16. Embora derrotado várias vezes, o poder do mal vai perseguir o resto dos descendentes da mulher, os que observam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. É o que lemos no versículo 17. Inicia-se, portanto, uma nova batalha. É isso que se apresenta nos capítulos seguintes. Trata-se de uma nova investida do dragão, o poder do mal, contra as comunidades cristãs. Mesmo utilizando uma linguagem codificada, o autor do Apocalipse vai dar nomes aos bois. Ele vai mostrar quem está a serviço do poder do mal neste mundo. No início do capítulo 13, ele diz que o dragão entrega o seu poder à besta. Na realidade, o texto fala em 2 bestas, a que sai do mar e a que sai da terra. Ambas estão a serviço do dragão. Mas a segunda besta apenas serve à primeira. Diz o texto, lá no versículo 11, que a segunda besta tem 2 chifres como um cordeiro, mas fala como um dragão. Tem aparência de cordeiro, mas é dragão. É o lobo vestido de ovelha para enganar o povo. Trata-se do falso profeta. E aqui se encaixam várias categorias de profissionais, formadores de opinião, a serviço do Império Romano. Milagreiros, sacerdotes, poetas, filósofos, mágicos e outros artistas que atuavam no sentido de criar uma opinião favorável à política do Império. E no final do capítulo 13, João dá o número da besta, o 666. No hebraico, cada consoante possui um valor numérico. E o título, cuja soma das consoantes resulta em 666, é César Nero. Chegamos ao capítulo 14, que pode ser dividido em 2 partes. Na primeira parte, o autor descreve como as comunidades unidas ao redor do Cordeiro reagem e resistem frente ao Império. Na segunda parte, temos 3 anúncios da sentença divina contra o Império. Trata-se de uma tríplice sentença que começa a ser descrita no final do capítulo 14 e vai até o capítulo 20. Vejamos como o autor organiza esse conteúdo no quadro que segue. O primeiro anjo anuncia a chegada do julgamento. A descrição da chegada do julgamento é feita com várias imagens na parte final do capítulo 14. O segundo anjo anuncia a queda da Babilônia, e a descrição da queda da Babilônia é feita do capítulo 15 ao capítulo 18. O terceiro anjo anuncia a derrota definitiva do mal, com a expressão: beberão o vinho do furor de Deus. A descrição da derrota definitiva do mal é feita com muitas visões do capítulo 19 ao capítulo 20. No início do capítulo 15, fala-se das 7 pragas que manifestam a plenitude da ira de Deus contra o mal. Porém, em seguida entra um intervalo litúrgico, com a visão dos que venceram e agora cantam o cântico de Moisés e do Cordeiro. Terminado esse intervalo litúrgico, os anjos se preparam para lançar as 7 pragas. Veja que nós voltamos às pragas do Egito, mas com uma diferença. Os capítulos 8 e 9, as pragas atingiam 1/3 da humanidade.
agora a destruição vai ser completa. No capítulo 16, vemos como o mundo de cima manda derramar as 7 pragas sobre o mundo de baixo. As primeiras 3 pragas caem sobre a terra, sobre o mar, sobre os rios e as fontes. Na sequência vem um intervalo litúrgico que interpreta o significado das pragas. Em seguida, a 4ª praga é derramada sobre o sol. A 5ª e a 6ª pragas caem sobre o trono da besta e sobre o rio Eufrates. E a 7ª praga completa a destruição do Império Romano. Mas quando você pensa que tudo vai terminar, entra o capítulo 17. No capítulo 17, João abre um parêntese e introduz uma nova visão sobre a queda de Roma. Parece um novo começo. É como se ainda não tivesse tocado no assunto. Nessa nova visão, a cidade de Roma é representada como uma mulher prostituta. No capítulo 13, Roma foi apresentada sob a forma de uma besta. Aqui no capítulo 17, esta besta virou o trono sobre o qual se assenta a cidade mulher. Aqui no capítulo 17 temos a explicação do simbolismo das 7 cabeças. É no versículo 9, que diz o seguinte: as 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais a mulher está sentada. É um indício claro de que a mulher, de fato, representa a capital do império, Roma, pois a cidade foi construída sobre 7 colinas. Mas os símbolos podem significar mais coisas, conforme podemos ler lá no capítulo 17, no versículos 9 a 11. As 7 cabeças são também 7 reis, dos quais 5 já caíram, um existe e outro ainda não veio, mas quando vier, deverá permanecer por pouco tempo. A besta que existia e não existe mais, é ela própria o 8º, e também um dos 7, mas caminha para a perdição. Tem um gráfico que nos ajuda a compreender esses versículos. Ele apresenta os nomes dos grandes imperadores de Roma, começando por Augusto, o primeiro imperador, até Domiciano. No quadro aparecem os nomes de 8 imperadores, mas o texto do Apocalipse diz que são 7. E por quê? Porque havia uma crença popular segundo a qual Domiciano seria a reencarnação de Nero. Portanto, Nero e Domiciano seriam o mesmo. É a besta que voltou. É por isso que lemos no versículo 11, a besta que existia e não existe, é ela própria o 8º e também um dos 7. A partir de 18, capítulo 18, versículo 1, até o capítulo 19, versículo 10, temos uma grande celebração da queda de Roma. É feita com textos de cânticos de vitória do Antigo Testamento. O início do primeiro cântico proclama: caiu Babilônia a grande. Retomando esses cânticos antigos, João atualiza o passado e faz o povo sentir que a vitória já começou. Os 4 cânticos do capítulo 18, que vão até o início do capítulo 19, apontam as causas da queda do Império Romano. O luxo desenfreado, a idolatria, a arrogância, a escravidão, a organização e o comércio para acumular, e também por perseguir e matar cristãos e não cristãos. No capítulo 19, a partir do versículo 11, surge uma figura impressionante, que é a do cavaleiro montado num cavalo branco, chamado Verbo de Deus, ou Palavra de Deus. Da sua boca sai uma espada afiada.
é o cavaleiro juiz. A cena dá a entender que o julgamento entrou na sua fase final. Começa assim a descrição da derrota definitiva do poder do mal, começando pela destruição da besta e do falso profeta. Temos aqui uma imagem muito bonita de Jesus que se expressa em títulos. Ele é fiel, verdadeiro, Palavra de Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores eram títulos do imperador de Roma que os cristãos davam a Jesus. Aliás, para os cristãos, somente Jesus era digno desses títulos. Por isso se recusavam a prestar culto ao imperador. Daí a razão pela qual eram perseguidos pelo império. Ao longo do capítulo 19, Jesus aparece exercendo muitas funções a nosso favor. Ele julga, ele combate, ele monta a cavalo, ele usa muitos diademas, ou seja, muitas coroas, porque ele é o Rei dos Reis. Ele conduz um exército, ele apacenta as nações, é a imagem do pastor. Ele pisa o lagar do furor, que é a imagem do juízo final. Significa que ele é também executor. No final do capítulo 19, vemos a besta e os reis da terra se reunindo e se organizando para guerrear contra o cavaleiro e o seu exército, ou seja, para guerrear contra Cristo e as comunidades. Mas nem houve batalha, apenas derrota. A besta foi capturada junto com o falso profeta e ambos foram lançados no lago de fogo. Este é o fim da besta e do falso profeta, que receberam o seu poder do dragão. Agora só faltam o dragão e a morte. O capítulo 20 do Apocalipse traz as imagens e os símbolos que oferecem mais dificuldade para a sua interpretação. Tomando ao pé da letra, o capítulo 20 do Apocalipse oferece o seguinte quadro. Nos versículos de 1 a 6 aparecem os 1000 anos do reinado de Cristo. Nos versículos 7 a 10 temos um breve tempo de perseguição, seguido por uma intervenção de Deus que marcaria o fim do poder do dragão. E nos versículos 11 a 15 temos a destruição do velho céu, da velha terra, da morte e da morada dos mortos, abrindo o caminho para a vinda do novo céu e da nova terra, descritos nos capítulos 21 e 22. Como interpretar o reinado de 1000 anos? A apostila traz um anexo sobre esse assunto, que é o anexo número 4, na página 30. E a Bíblia de Jerusalém tem uma nota de rodapé interessante sobre esse tema. Então vamos lá. Muita gente tomou esses 1000 anos ao pé da letra. Por isso, no fim do ano de 999, muitos se prepararam para o fim do mundo. Mas o ano 1000 passou e o fim não chegou. Aí disseram, de 1000 passou, mas de 2000 não passará. No final do último milênio, muita gente se preparou para o fim do mundo que chegaria antes do ano 2000. E nós continuamos por aqui. A verdade é que todo mundo que tentou prever a data do fim do mundo com base no Apocalipse se deu mal, ficou desacreditado. Como interpretar então? Já dissemos anteriormente que não se deve interpretar ao pé da letra os números do Apocalipse. O reinado de 1000 anos indica o tempo completo que vai do nascimento de Jesus até o fim da história. É a fase terrestre do reino de Deus. E quantos anos terá esse tempo completo? Ninguém sabe. O Evangelho de Marcos, no capítulo 13, versículos 32, afirma que nem os anjos, nem o Filho sabem, mas somente o Pai. O que o Apocalipse nos diz é que, no fim dos 1000 anos, tudo parece voltar à estaca zero. O dragão é solto e reúne todas as nações para o combate final contra as comunidades. Humanamente falando,
vai ser a derrota certa da descendência da mulher. Porém, na realidade, é a hora da vitória final. Deus intervém novamente, colocando-se ao lado das comunidades perseguidas. Um fogo desce do céu, destrói os exércitos comandados pelo dragão, e sem oferecer resistência, o próprio dragão é lançado no lago de enxofre para sempre, como um eterno derrotado. Como o dragão, a morte e a morada dos mortos também são lançadas no fogo, no lago de fogo. É a morte da morte. É a vitória radical e total sobre os poderes do mal e da morte. O ator conseguiu realizar o impossível. Criou um quadro em que todo o mal desapareceu. Dele nada sobrou. Com isso, abre-se caminho para o futuro de Deus, o advento de um novo céu e uma nova terra. O futuro que Deus oferece é descrito com belíssimas imagens nos capítulos 21 e 22. Para dizer que se trata de uma nova criação. O maior símbolo do poder do mal já não existe. Das coisas antigas nada sobrou. E aquele que está sentado no trono proclama: eis que faço nova todas as coisas. Um rio de água vivificante sai do trono de Deus. Suas águas irrigam a terra e fazem crescer as árvores da vida em todo canto. É um novo paraíso. Ouve-se uma voz forte que diz: essa é a morada de Deus com os homens. Eles serão seu povo, e o próprio Deus com eles será seu Deus. Recupera-se a perfeita harmonia do ser humano com o Criador. O povo de Deus aparece renovado, é apresentado pela Nova Jerusalém, que desce de junto de Deus, bonita como uma noiva enfeitada para o seu marido. O seu esposo é o Cordeiro. É a realização plena da nova aliança. Na Nova Jerusalém tudo é perfeito. A segurança é total, pois não existe mais nada de impuro ou de mentiroso. O número 12 aparece em todo canto. É o número do povo de Deus, organizado e unido em torno do Cordeiro. O futuro que Deus oferece é Ele mesmo, Deus presente no meio do seu povo. Não haverá mais noite nem escuridão, e nem a necessidade do sol, da lua, nem de lâmpada alguma, pois a glória de Deus brilhará sobre o seu povo, e todos para sempre contemplarão a sua face. Portanto, no fim da caminhada, o véu é tirado completamente, e o rosto de Deus aparece estampado num mundo transformado. Somos convidados a contemplar o futuro que Deus oferece, tão bem retratado nos 2 últimos capítulos do Apocalipse, por meio de símbolos e imagens tirados das Sagradas Escrituras. Essa visão do futuro é importante porque alimenta a fé, faz crescer a esperança e intensifica o amor. Para que você possa degustar essas últimas páginas do Apocalipse, proponho um exercício. A leitura do capítulo 21, todo o capítulo, até o capítulo 22, versículos de 1 a 5. Ou pelo menos os versículos indicados aí na sua tela, juntamente com as perguntas para a sua reflexão. Quais as imagens mais impressionantes e que textos ou fatos do Antigo Testamento são evocados através dessas imagens? Que traços do rosto de Deus transparecem nos textos? Que coisas existiam e ainda existem no velho mundo e que deixarão de existir no futuro oferecido por Deus? Na conclusão do livro, o autor faz uma advertência aos seus leitores. Então vamos ler Apocalipse 22, bem o finalzinho do livro, versículos 18 a 19. Se alguém fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. E se alguém tirar algo das palavras do livro dessa profecia,
Deus lhe tirará também a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste livro. O autor sabia que o seu livro iria encontrar resistências, que nem todos concordariam com a sua visão a respeito da política do Império Romano. Ele sabia também que haveria interpretações diversas e até contraditórias a respeito dos seus escritos. E é para prevenir tudo isso que ele faz essa advertência que se encontra na conclusão do livro. Em nossos dias, há pessoas que não levam a sério o livro do Apocalipse, e há aqueles que interpretam tudo ao pé da letra. Mas essa maneira de ler e interpretar o Apocalipse parece não corresponder aos objetivos do autor do livro, que optou pela literatura apocalíptica repleta de símbolos e imagens que precisam ser decifradas. Daí a necessidade do estudo, porque o estudo do Apocalipse nos aproxima do mundo, da cultura do autor do livro e dos seus destinatários imediatos, o que nos permite interpretar de forma mais objetiva as palavras contidas neste livro. E também é preciso que se diga, uma leitura do Apocalipse feita para meter medo nas pessoas não condiz com a realidade, pois, como vimos, a intenção do autor é bem outra. Ele escreve para comunicar força, coragem e esperança ao povo sofrido das comunidades. E ele consegue fazer isso quando mostra, por exemplo, que o poder do mal, apesar de terrível, não passa de um derrotado. Já foi derrotado no plano espiritual. Agora é só uma questão de tempo para que seja completamente derrotado neste mundo, abrindo caminho para um novo céu e uma nova terra. Eu vou ficando por aqui, e se alguém tiver dúvidas, estou à disposição para esclarecê-las através do grupo de teologia no WhatsApp. E termino com as últimas palavras do livro do Apocalipse. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém.